encontro não foi como a gente esperava, há problemas muito graves acontecendo. A Receita Federal do Brasil teve o orçamento substancialmente cortado, é um orçamento que não é suficiente para a Receita Federal funcionar nem durante o primeiro semestre desse ano de 2022. Então a situação é muito grave. Você imagina o que é uma instituição do tipo a Receita Federal sem dinheiro para funcionar, quiçá um semestre no ano, né? Isso certamente tem repercussões para o Estado brasileiro, enfim, em todos os aspectos, né? Então o ministro entende o problema orçamentário, mas não apresentou algo que já tenha concretude no sentido de resolver esse problema, né? Por outro lado, a questão da regulamentação da Lei 13.464 de 2017, que estabeleceu, na época, né, cumprindo um acordo do governo federal com os auditores fiscais, estabeleceu na época o bônus de eficiência. A Lei 13.464 tinha um prazo até março de 2017 para ser implementada, para ser regulamentada. O Executivo não cumpriu em 2017 esse acordo e não executou a lei que caberia ao Executivo executar, né? Desculpa a redundância, mas é exatamente isso. Não cumpriu em 2017, nem 2018 e agora também não em 2021. E o ministro, apesar de ter registrado que considera um pleito justo, não pôde apresentar uma data para a edição do decreto. Então o encontro foi, infelizmente, decepcionante e a situação na Receita Federal é longe ainda de ser resolvida. Como é que vai ficar daqui para frente? Olha, pensa um órgão desse sem dinheiro para o funcionamento e com os profissionais que nele trabalham indignados pela ausência de cumprimento de um acordo que já vai há 5 anos, né? As consequências não são assim previsíveis, nem me cabe ficar fazendo cenário, né? Mas a tendência, até pela falta de orçamento, é a paralisação do órgão. E a paralisação dos auditores continua? Olha, está se aproximando, acho que é 1.289 auditores fiscais ocupantes de cargo de chefia na Receita Federal já se viram obrigados a entregar o cargo, de um total de 1.600, já se viram obrigados a entregar o cargo pela total impossibilidade de governança, seja pela falta de orçamento, seja pela indignação daquelas pessoas que compõem o órgão. A paralisação continua? Olha, não se trata exatamente de uma paralisação. O que está acontecendo é uma operação padrão. Eu vou dar um exemplo de como isso funciona. Por exemplo, a aduana, né? Os auditores fiscais trabalham nas aduanas brasileiras. Há uma forma padronizada de fazer as verificações que os países todos executam. Então, países diferentes como Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, enfim, todos os países precisam de uma forma padronizada verificar os produtos que entram, que saem desse país, se são tributados ou não, com um grau de precisão e de assertividade muito grande, né? Isso é necessário ser feito de forma padronizada. As fronteiras do Brasil estão tão desguarnecidas de auditores fiscais que hoje, quando o trabalho é feito de uma forma padronizada, vocês veem a quantidade de filas que são geradas, a dificuldade no tempo de liberação das cargas, enfim. Então a tendência é que continue sendo feita a operação padrão, até como forma de mostrar para a sociedade, a carência de auditores fiscais nesses postos e a importância das verificações. Eu quero, só para registrar a importância dessas verificações, te dizer o seguinte: imagina um produto que entra no Brasil sem ser tributado aqui e que não foi tributado também lá na origem desse produto. Isso representa no Brasil uma concorrência desleal que gera problemas para a economia brasileira, gera desemprego. Quer dizer, é um problema que a sociedade brasileira enfrenta hoje pela falta de auditores fiscais nas fronteiras. Quando a gente faz aquele trabalho padronizado que deve ser feito,
pela falta de auditores, gera as filas desse tamanho. Então, a tendência é que isso continue. Não é uma paralisação, é uma operação padrão. Presidente, para dar um exemplo claro, sobre, por exemplo, a ponte sobre o rio, a ponte no Paraguai, né, entre o Paraguai e o Brasil, e as outras duas pontes que estão em construção. Sim. Já há falta de fiscalização, auditores para fiscalizar essa ponte que já existe, e essas outras duas estão preparadas em relação a auditores que precisem estar lá eventualmente ou não? A carência de auditores fiscais é em todos os postos de aduana de fronteira no Brasil. Está faltando auditor fiscal e está faltando muito. É urgente a necessidade de concurso público. O ministro, inclusive, falou que tem a intenção de fazer concurso público, mas não tem orçamento. E aí, né, a gente, enfim, é isso. Não tem solução à vista ou com prazo. A quando aí que o senhor se referia naquela primeira resposta que estava sendo cumprida, senhor? A Lei 13.464 de 2017, ela previa a instituição de um comitê gestor do bônus de eficiência e dava um prazo para isso até março de 2017. Esse comitê não foi instituído antes de março de 2017, como deveria ter sido, mas também não foi em 18, 19, 20 e até hoje não foi. Presidente, diante da falta da regulamentação do bônus, esse movimento ele pode ser endurecido pelos auditores? Vocês podem tomar outras atitudes para cobrar essa regulamentação do governo? Sim, o movimento certamente vai ser endurecido, né? A gente vai levar as informações que a gente obteve nessa reunião agora para os auditores fiscais. E eu, assim, não consigo ver um outro cenário que não seja de ampliação da indignação, enfim, e de intensificação do movimento. Qual seria o próximo passo desse movimento? É uma greve? Olha, é o reforço da operação padrão, é a continuidade da entrega de cargos. Nem todos os cargos foram entregues ainda, né? 1.289 de 1.600 é muito, mas ainda não são todos, né? A suspensão, os julgamentos do CARF já estão suspensos. A tendência é que não se retorne o funcionamento normal daquele órgão ou das delegacias de julgamento. Enfim, as metas institucionais, né? Os auditores fiscais estão irresignados, né? No ofício que eu entreguei ao ministro Guedes, narrando essa situação, a gente diz isso. Os auditores estão irresignados em relação às metas que são propostas pela instituição e não estão trabalhando em relação a essas metas. Presidente, caso o governo recuasse em relação à promessa de reajustes salariais a policiais, poderia haver também um recuo por parte da solicitação do pleito dos auditores, ou é algo que seguirá sendo pleiteado pelos auditores? Então, os auditores fiscais, eles não têm deliberação contra o pleito de nenhuma categoria do Serviço Público Federal. Não há interesse dos auditores fiscais que nenhuma categoria deixe de lutar pelos seus direitos. Enfim, não há relação entre uma coisa e outra, né? O pleito das carreiras do serviço público cabe a cada uma delas, e o direito de reivindicá-la é um direito, enfim, já reconhecido amplamente, né? Agora, o que é uma particularidade da Receita Federal é o tamanho do atraso no cumprimento de algo que já foi estabelecido há 5 anos. Então, isso é uma coisa que realmente a gente tem uma diferença em relação a isso. Mas o ministro Guedes nem indicou, por exemplo, que um estudo estaria sendo feito pela equipe técnica para ver de onde poderia tirar esse dinheiro para compensar no orçamento? Algum remanejamento? Não deu nenhuma solução? Não, o ministro Guedes não falou em estudo. Ele disse que considerava justa as questões que a gente levantou, mas que não considerava que fosse o momento de atendê-las. Ele falou por que não é o momento? É uma questão orçamentária mesmo? Eu acho que, bom, ele é um professor de economia e explica isso, né, num nível, vamos dizer assim, pormenorizado, que não cabe a mim, né, repetir aqui. É algo a ver com a escassez de recursos,
E ele sinalizou se ainda haverá reajuste para os policiais diante disso? Não, ele não falou para a gente sobre a viabilidade, sobre se o governo vai dar reajuste para os policiais ou não. Ele não nos deu essa informação. Obrigado, Muito presidente. obrigada.